25 mil comentários brasileiros no Instagram de uma empresa americana, todos pedindo a mesma coisa: uma vaga para um estudo experimental para o influenciador Lito Souza. Ele é muito querido, tem 59 anos, acometido, diagnosticado com uma doença muito grave. Eu quero já agora deixar os meus bons pensamentos, orações por ele, por toda a família. O caso dele exemplifica o caso de milhões de pessoas. Doenças muito graves em que não há um medicamento ou um tratamento claro e específico, mas existem experimentos. A pergunta, e é isso que eu quero desenvolver com vocês, é: existe algum direito concreto de exigir o tratamento experimental? Eu quero já dizer direto: não, não existe um direito fundamental a um tratamento experimental. Nos Estados Unidos, existe algo que eles chamam de right to try, ou seja, o direito de tentar. Aqui no Brasil, o tema já foi debatido e eu quero trabalhar, a partir de agora, o direito de tentar um tratamento experimental. A pergunta é essa: alguém pode obrigar a empresa a conceder uma vaga num tratamento experimental? Lá nos Estados Unidos existe, como eu falei, o Right to Try Act, ou a Lei do Direito de Tentar, e a FDA, Food and Drug Administration, diz lá por escrito, tem lá no site dela, que esse ato ele não gera o direito, não obriga o laboratório a fornecer nada, fornecer o tratamento. Aqui no Supremo, nós já tivemos decisão no sentido de que o Estado não é obrigado a fornecer medicamento experimental. Então, quando lá se usa o termo right to try, o direito de tentar, a gente pode entender como, na verdade, um direito de pedir. Ou o direito de tentar aqui não seria o de tentar o tratamento, de tentar a solução para a doença via tratamento, mas de tentar o próprio tratamento, né? É um direito de pedir, de não ser impedido de pedir e até de ser beneficiado pelo tratamento experimental. O que está em jogo aqui são dois institutos numa situação de tensão. De um lado, a autonomia do paciente e a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana entendida a partir do que o Supremo diz como sendo três elementos, é um valor intrínseco de todas as pessoas. A dignidade da pessoa humana se desdobra na autonomia da vontade e se desdobra na heteronomia, que é o valor comunitário que a dignidade da pessoa humana tem. Então, de um lado, a autonomia do paciente, dignidade da pessoa humana; de outro lado, o controle sanitário prévio, que aqui no Brasil se manifesta através do registro na Anvisa. O controle sanitário, ele é um desdobramento de uma exigência constitucional, que é cuidar da saúde como um todo, ou seja, cuidar da saúde da coletividade, ok? Para a gente poder avançar, eu quero trazer dois termos importantes, dois termos em uma frase, né? O que que é medicamento experimental? O que ainda não tem registro sanitário, ou seja, ainda não recebeu autorização para circular. E uso compassivo, né? Compassivo aqui, opa, voltou aqui, voltando. Uso compassivo é um programa que permite disponibilizar gratuitamente a um único paciente e fora de uma pesquisa um medicamento ainda sem registro. Então, o uso compassivo é: você tem ali uma lista das pessoas que estão submetidas ao tratamento experimental, então já existe a lista fechada, mas por compaixão você abre a possibilidade de uma pessoa que está fora dessa lista participar do tratamento experimental. Então, dois conceitos, não jurídicos, dois conceitos aqui mais técnicos, mas que têm repercussão aqui para gente no jurídico. Sob o right to try nos Estados Unidos, o direito de tentar lá nos Estados Unidos, o que a lei permite é, primeiro, o paciente ele tem de ter uma doença ameaçadora da vida. Segundo, já
se esgotou todas as opções de tratamento, para aquela doença ou todas as opções de tratamentos que são aprovados. Terceiro, ele não consegue entrar no ensaio clínico. Quarto, ele assina um consentimento informado, consciente, né, naturalmente. E 5, o medicamento concluiu a fase 1 e segue em desenvolvimento ativo, né. Ali se fala em algumas fases, né, a primeira fase, ela é a inicial. Passada a primeira fase, ela é muito controlada, você já vai para uma segunda fase. São 3 fases, você vai para uma segunda fase. Essa segunda fase você já tem um pouco mais de segurança, você já amplia mais o conjunto de pessoas que podem participar desse laboratório, desse experimento, né. Então você já passou da primeira fase, que é a fase mais crítica, já está ali na segunda fase, lá no Right to Try Act dos Estados Unidos, ok? Aqui no Supremo, o tema 500, né, lá em 2019, o Supremo afirmou nesse tema, na tese fixada nesse tema, que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, ok? Segundo, a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Então veja, esses 2 pontos seriam impeditivos e contrários ao interesse da pessoa, né. Veja, o medicamento ele não está registrado na Anvisa, que é exatamente o caso do medicamento experimental, não tem direito. E segundo, se não tem um registro na Anvisa, o juiz não pode conceder, logo, não pode haver ali uma decisão judicial concedendo o medicamento experimental. No entanto, na própria tese, uma exceção foi colocada. Existe exceção estreita para demora irrazoável da Anvisa quando o remédio já é registrado no exterior e não há substituto aqui. O medicamento já foi registrado na FDA ou no órgão equivalente na União Europeia, por exemplo. Então, o fato de o processo tecnológico ser muito rápido e nem sempre o processo burocrático na Anvisa acompanha na mesma velocidade, esse fato ele coloca ali uma questão a favor do indivíduo. O indivíduo está falando o seguinte: "Olha, esse medicamento ele já está em uso, ele já foi aprovado lá fora, portanto, lá fora ele já não é mais experimental. Aqui dentro, ele ainda não foi aprovado, porque existe uma burocracia, existe um prazo. Então, se o indivíduo mostrar essa realidade, mostrar que não existe nenhum tratamento interno aqui que seja específico para o caso dele, isso pode abrir brecha, né, espaço para a exceção, ok? Voltando aqui. Então, permitir não é obrigatório, ou seja, não é obrigar, né? E eu botei aqui, né, direito sem obrigado, sem ser obrigado, faltou ali o sem ser obrigado do outro lado, é um direito que não se realiza, né. Então a tese aqui é, lá nos Estados Unidos, fala assim, right to try, direito de tentar, mas na verdade isso não gera uma obrigação para as empresas. Então, na verdade, muita gente até critica, dizendo que ele é uma espécie de lei sem dente, porque não tem efetividade alguma, né. Ah, bem, tem essa crítica, os defensores alegam que pelo menos, abre-se a possibilidade e, ao se abrir a possibilidade, é como se você impedisse o bloqueio, né. Então, o indivíduo ele tem o direito de tentar. Se a empresa abrir essa possibilidade, ele não pode ser impedido de aceitar essa possibilidade, entendeu? Esse raciocínio, pelo menos, já seria um avanço, isso para quem é defensor da lei. Para os detratores, disseram, na verdade, que ela é uma farsa, porque não tem efetividade na medida em que não obriga ninguém, ok? Hã, então, a favor da lei, reconhece que o paciente terminal não tem o tempo que a média das pessoas tem, né, e por isso essa possibilidade dele ser submetido a um tratamento experimental, coloca a autonomia do indivíduo, ou seja, a escolha do indivíduo no centro.
Quem decide o risco é quem vai correr o risco, ou seja, não é o Estado dizendo que pode ou não pode, é o indivíduo que aceita o risco, né. Autonomia da vontade, mais uma vez. Contra, eh, o pessoal alega lá, né, que o right to try, ele tirou o regulador do caminho e não pôs ninguém no lugar, né. A lei não obriga o fabricante a fornecer. Com a fase 1 concluída, não há dado de eficácia e consentimento informado pressupõe informação. Ou seja, se já se concluiu a fase 1, que é a fase muito inicial, você está na fase 2 e o indivíduo já vai testar, já vai poder participar, você não tem dados suficientes para a pessoa poder fazer uma escolha consentida, porque a escolha consentida implica, melhor dizendo, ter conhecimento dos dados, das informações, o que não seria aqui. É mais o argumento dos detratores desse ponto, desse right to try. O Brasil já teve sua lei de direito de tentar, né, foi um caso que aconteceu da lei, de uso de um medicamento, né, para o câncer, independente de registro sanitário, né. O Supremo imediatamente suspendeu a eficácia da lei através de uma cautelar na DI e posteriormente declarou essa lei inconstitucional, né. O argumento é que, ao liberar a distribuição sem controle prévio de segurança, o Congresso se omitiu no dever de tutelar a saúde. Artigo 126 da Constituição fala em políticas públicas, né, que visem a redução do risco de doença. Então, você libera para um lado, mas sem controle, sem fiscalização e sem uma segurança, você pode estar levando agravando ou levando riscos desconhecidos, né. Esse é o argumento, por isso o Supremo declarou inconstitucional, ok? 3 degraus aqui que a gente vai pegar da régua que o Supremo estabeleceu. Primeiro, tratamento experimental, vedação categórica, não há hipótese de obrigar o Estado como regra. 2, sem registro na Anvisa, mas com registro, mas registrado no exterior. Então, excepcionalmente, possível com demora com a demora irrazoável da agência, da Anvisa, e outros requisitos, como o caso desse medicamento já ser aprovado lá fora, né. Ressalva para doenças raras e, ultra raras, né, essa ressalva é feita para essas doenças, né. E no caso do registro, o medicamento já está registrado no SUS, desculpa, já está registrado na Anvisa, mas está fora da lista do SUS, então, excepcionalmente, isso aí poderia ser possível com requisitos cumulativos e a evidência científica de alto nível é o que vai dizer a decisão, a tese fixada no tema 6 no Supremo. Então vai anotando aí, tema 500, tema 6, ok? E o tema mais recente, que é o tema 1, 2, 3, 4, em que o Supremo fixou a tese ali, né, e eu simplifiquei botando aqui: quem paga e onde se processa, né. Então o pressuposto é preciso ter pedido antes na via administrativa e ter recebido a negativa. Ter pedido o quê? O medicamento, o tratamento. 2, incorporado ao SUS. A competência da justiça segue o componente da assistência farmacêutica. Então, pode ser Estado, União ou município, a depender de como está organizado no âmbito do SUS. Se for um medicamento não incorporado, e o medicamento ali a partir de 210 salários mínimos, a competência vai ser da União. Abaixo vai ser dos estados, através ali da justiça estadual. E se não houver registro na Anvisa, a União no polo passivo e Justiça Federal, independentemente do valor. Então, óbvio, galera, a tese ela é mais longa do que o que está aqui. Aqui eu sintetizei, até porque o tema 1, 2, 3, 4, ele por si só caberia ali uma longa abordagem, não é a nossa tonalidade aqui, ele não toca na questão do tratamento experimental. Mas para te deixar preparado e para o dever aqui de honestidade, eu trouxe para sentar pelo menos a ideia central, a linha central do que é o tema 1, 2, 3, 4, ok? Então a régua completa que você precisa ter é o tema 500, a vedação com alguma mitigação, o tema 600, fora do SUS, sob certas condições, e o tema 1, 2, 3, 4, contra quem e em qual justiça. Você precisa casar essas decisões. Além desses 3, uma quarta porta, né, que eu botei aqui seria opa, eu terminei mexendo aqui na sua tela, deixa eu só voltar para cá, calma aí, me desculpa.
Agora sim, pronto. Deixa eu corrigir a tela aqui para vocês. Eu fui mexer aqui, pronto. Então, uma quarta porta é: uso compassivo foi regulado pela Anvisa, lembra que eu falei sobre ele? Foi regulado pela Anvisa desde 2013, ao lado do acesso expandido e do fornecimento pós-estudo. O pedido é feito pelo patrocinador do estudo, com dossiê submetido à Anvisa. A agência autoriza ou não, mas não convoca ninguém, ela autoriza, né? A Lei de Pesquisa Clínica de 2024 protege quem já entrou no estudo e não cria direito de entrar. Ou seja, você já foi selecionado, já entrou, você está protegido ali para continuar o tratamento após o experimento, né? Imagina, eu no experimento fui selecionado, participo, acabou o experimento, foi aprovado, e aí, porque acabou o experimento, eu vou deixar de continuar o tratamento? Não, eu tenho o direito de continuar, né. Então, do lado de dentro do protocolo, o paciente tem estatuto jurídico forte, ou seja, você já foi aprovado, está ali dentro do protocolo, do experimento, você está bem protegido. Do lado de fora, ele tem uma lista de espera, você não tem o direito de entrar, né, ok? Em resumo, pessoal, nós temos 2 ordens que convergem, né, aqui no caso Brasil e Estados Unidos. Lá no Brasil, right to try. Lá nos Estados Unidos, right to try é uma permissão sem obrigação, e no Brasil a lógica é vedação com exceções, ou seja, no final do dia a pessoa tem um direito de pedir, né, mas ela não tem um direito de exigir. Essa é a lógica, né. 2 teses que eu quero colocar aqui é a majoritária: o Estado não pode ser obrigado a fornecer o tratamento experimental. Então a gente vai casar aí o tema 500, a DI 5501, né, e a premissa é a proteção da política pública de saúde 196, ok? Com a Você tem que mitigar, reduzir o risco, você não pode aumentar o risco para a sociedade. E a tese minoritária, inclusive alguns ministros do Supremo se manifestaram nesse sentido, o paciente terminal ocupa posição distinta, né, é uma condição especial, porque o cálculo risco-benefício muda quando não há benefício a perder, né. Então é aquela máxima popular, tipo assim: "Pô, o cara não tem mais nada a perder", então se não tem mais nada a perder, ele está numa situação diferente, ele poderia ser beneficiado pelo tratamento. Por quê? Se o tratamento não fizer efeito, ou até mesmo se fizer um efeito que não é o contrário, ele já não tinha mais nada a perder nesse caso, né, então vale a pena aceitar esse risco. As 4 referências para o seu estudo são exatamente essas aí: tema 500, tema 6, tema 1243 e ADI 5501 do Supremo, temas em repercussão geral, efeito vinculante e, obviamente, ADI, efeito vinculante por ser controle concentrado, beleza? Nessa visão geral, era isso que eu queria trazer para vocês. Desejar aqui para o querido influenciador, que eu já conhecia, já ouvia muitas vezes, já vi muito podcast dele. Fica aqui um desejo sincero de que ele, sua esposa, toda a sua casa, possam superar isso, encontrar um lugar para esse tratamento, se for o caso, enfim, desejar tudo de bom para ele e para toda a família, tá bom? Galera, até nosso próximo debate, nosso próximo tema aqui na Constituição na Polêmica. Tchau, tchau, pessoal.